tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Item 8. Instruções dos Espíritos, a lei de amor. Esse evangelho aí, o pessoal que for acompanhar pela internet, depois a gente vai colocar no YouTube, canal Transmutação Renato, essa reflexão de hoje. E para o pessoal que está vindo pela primeira vez, a gente gosta sempre de dizer que aqui a gente vai falando, não trazendo nenhuma verdade, a gente vai trazendo visões como se fosse um espelho. Ou seja, o evangelho, a finalidade dele é a reforma íntima. Então, a finalidade da fala e do próprio evangelho é que a pessoa se veja, para que ela possa enxergar onde é que ela precisa melhorar, onde é que ela precisa se aprimorar. A base é essa. Então aqui ele fala da lei de amor, fala de todas as vantagens de quem vive a lei de amor, e diz, a partir do segundo parágrafo, que o Espiritismo, a seu turno, ele vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ele diz: estai atento, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios. É a reencarnação. Então, é tão interessante, acho que 2 evangelhos atrás, eu tive a oportunidade de conversar com vocês, e o título do evangelho era A Amiga Morte. Então, esses últimos dias estão falando muito sobre desencarnes, né? E para quem vê a palavra reencarnação, quer dizer, só isso aqui já é libertador, porque a morte não é o fim, a morte é uma parte da vida, uma vida em que tudo é impermanente, que tudo passa. Então a morte é uma parte da vida. A morte física é uma parte da vida, mas nós vamos sendo apresentados à morte todo dia. Quando ela diz da impermanência, que a Ana fala que tudo passa, tudo passa. Então vem o vento, a gente se delicia com o vento, se a gente souber, e depois sente um pouco de calor, se a gente souber. Mas o problema do apego faz a gente querer ficar só segurando o vento, aí pensando quando é que vem um novo vento, e deixa de viver o que a vida tem para nos apresentar a cada momento. Então, a questão da morte, se a finalidade da vida é aprender para sermos melhores do que nós mesmos, sempre repetindo a mesma frase, como diz o Chico e o Emmanuel: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Ponto. Então, aprender, compreender. E o amor de Deus é Ele ser esse Deus misericordioso, que faz com que você esteja vivendo aqui agora, e vivendo cada momento que Ele vai nos entregando para o aprendizado, e vendo Ele, conhecendo tudo, infinito amor, infinita sabedoria, Ele vê quanta imperfeição, quanta infantilidade ainda tem em nós. Infantilidade no sentido de não sabermos e de errarmos, de não compreender, porque às vezes a gente sabe de uma coisa, fala bem, mas na prática não tem. Então não compreende, porque quem compreende mesmo, não faz. Então a gente às vezes é muito bom em saber, ter conhecimento guardado, mas praticar não. Eu vou contar uma história que meu primo estava me contando hoje, para você ver o que é saber e compreender. E eu estou dizendo, quando a gente compreende uma coisa, a gente não retrocede. É a história lá da caverna de Platão. Se a gente ainda está mantendo certas condutas de erro, é porque a gente sabe, entre aspas, a gente tem conhecimento, como quem sabe ler, mas não entende. Sabe, você lê um livro que você não entende, mas quando você entende, você não faz mais. Então meu primo estava contando uma história hoje, disse que na escola pública, uma determinada escola lá, e também numa escola particular, ele era diretor e estava reformaram os banheiros e colocaram vários espelhos
do lado, né? Do lado do vaso, o espelho e uma pia. Espelhos novos. E aí no espelho novo, não sei se as mulheres ainda têm esse negócio, mas antigamente tinha um negócio de tirar o excesso do batom beijando o espelho. Quem já viu isso? Tem gente que beija o espelho. Já viram algum espelho beijado? Não, né? Quem viu? Né? O pessoal beija o espelho. Dizem que era para tirar excesso de batom, enfim. Só que você sabe que se você ficar beijando o espelho, como ali tem saliva ou outra coisa, vai acabar tirando o espelho. Vai ficar preto. De limpar, esfregar, vai ter que passar algum produto. E o zelador começou a reclamar para o diretor das escolas, tanto da pública quanto da particular. Esse diretor era diretor de duas, porque o espelho estava cheio de boca de mulher, beijo de batom, né? Parece que era o excesso. Acho que ela passava o batom e beijava o espelho. Aí os espelhos cheios de batom. Aí ele reuniu, né? Antes de começar a aula, ele explicou para todo mundo em fila e explicou para todo mundo que estava tendo esse problema, que o zelador era só reclamando porque os espelhos novos todo dia estavam cheios de beijo, de marca de batom do espelho, e dava muito trabalho para limpar. Ele explicou tudo que eu estou dizendo bem direitinho. Pronto, todo mundo ficou sabendo, entre aspas, entendendo o problema. Acho que sim. Você estava falando com pessoas que falavam a mesma língua dele, né, Rogério? Entendiam. Olha, não é, em outras palavras, rapaz, não fique beijando o espelho. Tudo bem. Como diz que aluno é um negócio complicado, né? Diz que aluno é complicado. Diz que igual a mulher estava no corredor dando aula na sala, e o menino passa os gritos no corredor. Aí ela: menino, para com isso. Por que você está correndo? Ele disse: porque aqui é o corredor. Quer dizer, ele queria, aluno quer dar aquela resposta, né? Então, o diretor falou isso para as pessoas que estavam tendo esse problema dos espelhos cheios de batom. Todo mundo ficou sabendo, ele partilhou. O que você acha que era para acontecer no outro dia? Ter menos ou mais beijos nos espelhos? Menos. Falou, você não mostrou o problema? Está incomodando? Mas aluno é aluno, é assim, né? Faz só para atrapalhar. Quer ser do contra, né? Certo. No outro dia, meu amigo, o espelho, aí pronto, você não via mais espelho, era, sabe, quem dava um beijo tinha dado assim uns 50, o espelho todo sujo de batom. E a semana todinha mais beijo no espelho. Aí quando foi na outra segunda-feira, ele reuniu todo mundo na quadra. Ele disse: olha, pessoal, semana passada eu expliquei para vocês. Tá vendo que a gente é aluno. A gente fala assim: está vendo aluno, né? Desse menino, antigamente dizia assim: menino entre aspas é o cão, né? Puxar tudo o contrário. A gente é assim, a gente sabe, entre aspas, o que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. A gente sabe que deve agir de uma forma diferente, mas a gente não age. É por isso que os espíritos dizem que a dor é necessária, o sofrimento é opcional, porque a gente só vai aprendendo às vezes na dor. E tem gente que nem com dor aí sofre. Ele não entende que a dor é uma alerta. A gente é assim. Para a classificação dos espíritos, eles perguntam os tipos de espíritos. Eles respondem: olha, vocês não vão entender, mas para ser didático, para não ficar sem resposta, eu vou dizer que tem bons espíritos, espírito puro, e tem os espíritos imperfeitos nas classificações. Vocês são quais? Os imperfeitos, esses que estão no planeta Terra. O que é um espírito imperfeito, hein? É aquele que sabe tudo o que é certo para fazer e faz errado. Ele sabe o que tem que fazer e não faz. Já viram o diabético que não pode comer açúcar e come açúcar escondido? Já viram? Faz escondido, e é uma coisa que só faz mal a quem? O cara que tem problema pulmonar, que não pode fumar e fuma. Que é o outro que tem problema de cirrose, que não pode beber e bebe.
Escondido de quem? Se só faz mal. A ele está furtando a ele mesmo. Mas ele faz. Ou não tem isso? Tá vendo? A gente, esse aluno, a gente é essa galera que o homem diz, não fique beijando o espelho. E a gente vai solar só de mal e beija mais. Não é assim, não? Enfim, né? O diretor chamou essas meninas, explicou que estava dando muito trabalho o zelador limpar o espelho, para elas deixarem de beijar, né? Tirar o excesso do batom no espelho da escola. O que aconteceu? No outro dia, ao invés de ter menos beijos, ou não ter mais beijo no espelho, aumentou a quantidade de beijo nos espelhos. Não é assim, né, que o pessoal faz? Vou te dar outro exemplo, pronto. Eu vejo, esse aqui é meu companheiro de colega que mora lá no bairro dos meus pais. Eu vejo que ele gosta muito de limpar as coisas dele, a casa, né? Todo dia ele passa, ele tá limpando, arrumando. Quer ver um negócio bonito? Você pintar a parede, chega um pra pichar. Quem já passou por isso? Limpou, picha. Limpou, fizer um branco mais bonito, mais certo, mais limpinho, mais picha. Já viram? Você não está dizendo que não quer, porque você pinta por cima e no outro dia ele pinta de novo. Se for mais difícil, ele picha de novo. Não é não parecido da história dos beijos? Joga. Tá vendo? Então, eu estou só lhe mostrando como a história do batom, a gente pensa que é absurdo, mas não é não. Você pinta 10 vezes, o cara picha 20. Insiste. Fica aquela briga. É a gente sabendo coisa que a gente não pode, não deve fazer, mas a gente vai lá e como que chega na coceira para fazer. Tem um relacionamento tóxico que você está vivendo. Aí você gosta do que não presta. Na hora que está sem fazer nada, diz assim, não, está ocupado, está curado. Na hora que está sem fazer nada, vai e liga. Vai atrás. Vai atrás. Não é assim, né? A gente sabe que faz mal. Mas é para onde a gente mais vai. Quer dizer, até falei aqui na época da apostila que eu li sobre adictos a romance, que a pessoa gosta do que não presta, ela vai aprender a deixar de fazer o que ela gosta para fazer o que faz a ela bem. Aí com o tempo ela vai aprender a gostar do que faz bem. Mas enquanto não, meu amigo, enquanto a gente só souber, mas não compreender, serve de nada. Aí, de novo, tá vendo? É muito comum a gente fazer isso. A gente ser do contra nós mesmos. E Deus é amoroso que ele ri, ele diz assim, olha, o bichinho não sabe. Eu sei que se eu chamar ele para conversar comigo, ele vai dizer que sabe. Já sabe aquela criança? Já sei, papai. Eu sei. Você não sabe, entendeu? Você não sabe. Mas Deus sabe de tudo. E a gente quer ser Deus. E quer dizer que Deus não sabe. Quem sabe é a gente. Enfim, o diretor chamou as meninas pela segunda vez, porque a primeira ele explicou que não beijassem os espelhos. Fez para aumentar, igual o negócio da pichação. Aí ele disse, tem jeito não, eu vou ter, já que vocês não entendem, olha, como a dor é necessária. E às vezes tem gente que precisa ainda de sofrer, precisa do fundo de poço. Aí ele diz, pois eu vou levar vocês lá para o banheiro. Todo mundo me acompanha agora. Vamos, todas vocês, vamos para o banheiro. Eu vou mostrar para vocês o que o zelador está dizendo, que está dando muito trabalho, fazer o quê? Limpar o espelho. Aqueles banheirinhos de colégio, que é assim, né? A pia, o vaso do lado e o espelho em cima da pia, né? Encostado no vaso. Aí ficou todo mundo em volta, olhando.
E só semana passada eu pedi para vocês que não beijassem o espelho, porque o zelador está reclamando, é muita gente beijando esse espelho. Está dando trabalho. Eu falei, passado uma semana, aumentava mais a quantidade de beijo a cada dia. E o zelador continuou ouvindo me reclamar. Então vou mostrar para vocês que não era para vocês fazerem isso. Tá certo. O que vocês acham que era a intenção do diretor? Agora, mostrando a essas pessoas o zelador limpando o espelho. Qual era a ideia? Sensibilizar elas pela quantidade de trabalho do zelador. Você pensa isso, concorda? Porque às vezes a gente fica fazendo as coisas o contrário do que é para ser feito, como é que a gente diz assim: tô nem aí para você, entendeu? Às vezes a gente nem entende que aquilo ali é uma proteção para proteger a gente. Tudo bem, aquela galera foi todinha, aí disse: ó, pronto, todo mundo em silêncio. Olha aí, zelador, agora vocês vão ver, tá vendo o espelho? Tá cheio de beijo, não tá? Beijo, a pessoa foi lá e botou a boca, né? Porque o formatozinho da boca não beijou. Eu não disse para vocês semana passada que não beijasse o espelho? E aumentou, olha a quantidade de beijo. Vou dizer de novo: não beijem mais o espelho. E hoje eu trouxe vocês para ver o zelador limpando. Aí ele diz: vai lá, zelador, por favor, pode começar a limpar o espelho. Ele só fez pegar a flanela. Vocês já viram vaso de banheiro público? Geralmente, de tanto o povo usar, a descarga é quebrada e geralmente tem algum morto por ali, alguma coisa assim, né? No vaso. Aí ele só fez, tá certo, o vaso era vizinho à pia e o espelho era na pia. Aí ele disse assim: pois, por favor, elas estão olhando, agora começa o seu trabalho de limpar o espelho. Ele foi lá, pegou uma flanela, molhou no vaso e começou a passar no espelho. O que aconteceu no outro dia? Tinha quantos espelhos? Quantos beijos no espelho? Acabou, porque elas achavam que estava dando trabalho ao diretor, achavam que estava dando trabalho ao zelador, mas elas estavam sujando a boca de fezes. Acabou. Pronto, resolveu. Eu avisei. Tá vendo? Quanto mal a gente faz a gente mesmo. Qual é a diferença disso de uma pessoa, como eu disse, que não pode beber e bebe, que não pode fumar e fuma? O cara ainda vai pro pagode e diz: se eu quiser beber eu bebo, se eu quiser fumar eu fumo. Não é assim, né? Tá certo. Ora, livre arbítrio. Ele faz e ainda canta que fez. Ora, será que essas meninas não tiveram, na semana anterior, não estava tudo de hora, aquele diretor tem ódio a ele, eu vou beijar mais o espelho. Aí qual é a cara dela depois? Tudo passaram a semana beijando fezes. Tem saber, entre aspas, não quer dizer compreender. Por que depois da segunda reunião não tinha mais beijo em espelho? Porque elas compreenderam, mas tiveram de passar a vergonha e ter nojo da própria boca, porque beijavam fezes, achando que estava fazendo mal ao diretor, ao Estado, a escola estava fazendo mal a elas. Renato, mas como é que pode? Isso não existe. Eu não sei se não existe. O zelador com raiva não fazer isso. Ele também é gente. Ele está sozinho. Ora, mas como é que você sabe?
faz. Não teve aí aquela confusão que aconteceu no ano passado, né? Que entraram no Supremo, uma senhora idosa resolveu fazer o quê? O 2 lá no Supremo, na cadeira do ministro. É assim, gente, nós somos assim. Eu tenho um tio que ele é muito ativo, 84 anos. Quando ele tem um prédiozinho, ele estava pintando o quarto andar do prédio, cabeça para baixo, sem corda, sem nada. O pessoal chegava, Renato, teu tio lá, a gente fala, e ele não escuta, cara. Que ele acha que só é homem, se for macho, se ele fizer essas coisas. Ele não sabe viver as coisas no tempo dele, essa fase passou. E mesmo que fosse jovem, era para usar os equipamentos de segurança. Ah, mas no meu tempo, homem não fazia, homem era na tora. Aí um dia eu estou lá, estava viajando, o telefone toca. Eu te levou uma queda, quebrou as costelas e dono do Honda Civic, Cleiton, está estacionado aqui de alguém daqui. Seu, só dá uma afastadinha lá, meu amigo. Obrigado. Quebrou a costela, fraturou, ela machucou, o baço. Aí passa um tempão internado, e com ódio está lá internado, era o pessoal tirando sangue, não sei o que e tudo. Aí quando ele conseguiu vir para casa, o pessoal chegava, rapaz, e tal. Eu fui falar, né? Ele falou assim, olha meu filho, cala a sua boca, eu sou homem. Tá bom. Passou o dia, ei, mas teu tio está fazendo a mesma coisa. Eu disse, não tenho mais nada a dizer. Ele tem livre arbítrio, tem discernimento, já foi dito, já foi avisado, já sentiu. Aí, mas não, tio, tá bom, de hoje em diante eu vou respeitar, eu não falo mais. Ai, não sei o que, só disse que não é para falar, não vou falar. E aí? Eu disse, não, e aí nada, se o senhor cair e se quebrar, leva para o hospital. Se morrer, enterra. Você é muito grosseiro, cruel. Eu? Não. Meio Raul Seixas, né? Faz o que tu quer, porque é tudo da lei, vai lá. Essa é a reflexão do Evangelho, quando ele traz na lei de amor, falando da nova palavra que é a reencarnação. Porque na verdade, o que eu compreendo é que o espírito é imortal. Você vai ficar beijando espelho com fezes? Vai ficar afrontando o rapaz que está limpando a casa e pichando? Vai ficar comendo doce quando não pode? Comendo sal quando não pode? Fazendo coisas de relacionamento tóxico? Se você sabe que ele faz mal, vai. É por isso que eu falei, o Evangelho aqui é de espelho. Ele não é para agradar ninguém. Eu não tenho a pretensão de agradar ninguém. Eu estou fazendo o Evangelho para mim. Porque é bem rasinho, cara. Faz certo que dá certo, faz errado que dá errado. A pessoa olha e diz assim, este cara, ele quer isso, ele quer... Meu irmão, como dizia o Buda, quando o Buda apontar com a estrela, olha para a estrela, não olha para o dedo do Buda, porque a tua vida é que está em jogo, não é a do Buda. É a mesma história. Por isso que eu estou dizendo que o Evangelho, quando fala lei de amor e traz a palavra nova, reencarnação, é para dizer assim, ó, Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio. O Espírito é imortal. E Deus é tão misericordioso que Ele te deu uma coisa chamada
encarnação. Você pode se quebrar milhões de vezes. Vai quebrar quantas vezes, meu filho? Quer ir de novo? Vai. Um dia, meu filho brincando, a gente brincou e disse: eu ganhei uma chinela no dia dos pais. Até para te dar uma chinelada no dia das crianças. Ele disse: se me der uma chinelada, eu lhe dou outra. Eu disse: oh, mas só que tem uma coisa: o filho que levanta a mão para bater no pai, a mão cai. Eu disse, né? Aí ele, eu disse: bom, me disseram isso quando eu era criança. Pai é pai, filho é filho. Então, você sabe. Aí vai de novo. Você que sabe. Eu tenho que fazer o que eu acho que é certo. E você também. Como dizia Joana de Anjos: por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar remédio pela pessoa. Já pensou? Eu digo: olha, tio, não se atrepe aí não. Aí eu vou no outro prédio e me atrepo todo amarrado. Serve de quê? A queda dele é dele, meu filho. Eu não posso cair por ele. Não posso. Daí é o livre arbítrio. Como a finalidade da vida a gente tem compreendido que é aprender a ser melhor do que a gente mesmo, Deus te dá como prova da lei de amor a reencarnação. Toda vez que você errar, volta para o começo da fila. Começa de novo. Começa de novo. Porque você sabe, mas não compreende ainda. Porque você não põe em prática. Quando a gente compreende, a gente põe em prática. Põe em prática. Eu contei aqui que quando fui convidado para falar nas ruas naquele tempo, porque eu no preparo fala, e tinha fila de pessoas para receber corte de cabelo, não sei o quê, para o pessoal não ficar só em fila, me chamaram para falar, porque era o tempo das filas, era o tempo da minha fala. Então, quando terminava o serviço, tinha um lanche. E ficou aquele questionamento: o que eu ia abordar em rua, falar na rua. E me veio à cabeça, porque gente que é evangélica está na rua, gente recaída, gente... E eu pensei que um problema central na rua era alcoolismo, que é a droga lícita, e drogadição, que são as drogas ilícitas em geral. Eu achava que era um dos maiores problemas. Aí fui conhecer, porque eu não poderia chegar com a fala na rua doutrinária, de levar ninguém para nada. Eu tinha que ter uma fala que de alguma forma atendesse a questão da rua e não violentasse as crenças das pessoas, seja os evangélicos, seja os ateus, porque o espírita, um bandista, as coisas tudinho, qualquer um agrava muito. O pessoal tem vergonha de vir pro centro, tudo. Eu já tive. Compreendo, tá vendo? Eu sabia, mas não compreendia. Hoje normal. Como o pessoal tem preconceito de entrar na igreja evangélica? Tem sim, fortíssimo. Hoje eu vou tranquilo, hoje eu passei a manhã na igreja evangélica. Não, filho, não é boa. Mas há essas questões. Aí eu disse: rapaz, o que eu vou? Fala. Aí fui conhecer Alcoólicos Anônimos. Pensei que um dos grandes problemas da rua era álcool. Fui conhecer Narcóticos Anônimos. Comecei a ler, comecei a frequentar. E eu bebi há 25 anos. Só que tem 7. Só por hoje que eu não bebo mais. Pode ser que já eu beba, né? Ou seja, a partir dali que você começa a ter contato com outras coisas, você diz assim: não, independentemente do que eu vá falar na rua, mas como é que isso aqui reflete na minha vida? Aí fui conhecer, né, que a gente já tem falado aqui, acho que nesses 7 anos, para quem acompanha a nossa fala aqui, que acho que já tem uns 20 anos, né, sabe que dos 7 anos para cá, se você pegar coisas de 7 anos antes, ninguém falava de anônimo. A gente começou a falar depois, porque eu não conhecia, nem botava nada em prática disso aí. Aí eu comecei a olhar, e não, antes de falar para os outros, eu começo a olhar para mim.
Aí eu fui descobrir comedores compulsivos, dependente de amor e sexo anônimo, comedores compulsivos anônimos, neurótico, problema com emoção, codependente, quantas coisas a gente foi falando aqui? Várias adicções. Então, aplicar os 12 passos no dia a dia, é como se a morte física, eu tivesse morrido para certos hábitos, e a gente morre para hábitos, morre para pessoas, porque era uma coisa impressionante, pessoas que andavam com você direto, quando você começou a perceber que você não bebia, não queria mais andar com você, assim, some, e você vai lidando com aquilo tudo, mas daquilo, né? Deus vai recompondo, você vai reaprendendo a viver uma nova maneira de viver. Morreu, mas renasceu. Mas renasceu. Lógico, é uma programação de 24 horas, porque são, quando se você se identifica ou não, mas são doenças incuráveis, progressivas, irreversíveis, de efeitos fatais que antes de matar desmoralizam. Então é uma programação 24 horas. Comecei a aplicar outras coisas, comecei a meditar, porque o 11º passo é meditação, oração mais, e outras coisas. Então quer dizer, é parte da reencarnação? É, porque reencarnação, não importa se a pessoa acredita ou não, não importa. Deus não se importa se você acredita nele ou não, Deus é Deus. E falou isso quinta-feira lá no caso de Miramês. Então, não tem essa preocupação. Deus é Deus, Ele é único, Ele não disputa com ninguém. Então, a reencarnação é a gente aprender a morrer para as coisas. Quanta gente chorando por quem morre, e quanta gente agora se esforçando para aparecer na televisão chorando porque gente famosa morreu. E como seria difícil, às vezes, olhar, apesar da dor e tudo, olhar e dizer assim, que bom que a gente morre. Que bom. Porque o lado filosófico do Espiritismo é isso. A filosofia nasceu quando o homem percebeu que morria, aí ele começou a ser amigo da sabedoria para discutir, pensar como é que ele ia viver bem a vida. Ontem, que a mente da gente é sempre essa, querendo fugir da dor e ir buscar o prazer. Só que a vida tem dor e prazer, não é ruim nem é bom, são parte da vida. A vida tem nascimento e morte não é oposição ao nascimento, aí é uma parte da vida. A gente tem momentos de calmaria e momentos de dificuldade, é da vida, sempre vai ter, e dor, velhice, doença e morte, disso aí ninguém escapa, ponto. Que bom. E às vezes a gente está tão perdido em viver o futuro e querer controlar o futuro, que deixa de viver os próprios prazeres do presente. O prazer não vai ser ruim, o ruim é quando a gente se apega a ele e quer que ele seja permanente, quando na vida tudo é impermanente, reencarnação. Então a gente está morrendo para tudo todo dia, a gente está envelhecendo mais, os filhos estão crescendo, indo embora, tudo mudando todo dia, a gente está deixando de andar, a gente vai perder a possibilidade de falar, vai perder a possibilidade de discernir, toda essa besteira da cabeça da gente de opinião, não vira nada. Meu pai tem 90 anos, é um bebê, não sabe de nada, e não tem progressão. Hoje, no dia eu cheguei ao médico, eu estava lendo, embaçando a vista um pouco, quando aproximava. Aí cheguei no médico, a gente começa a chegar nas fases da vida bem legais, entendeu? Que o médico olha, ele diz assim, não, você está no lucro, você tem mais de 40, isso aí era para dar aos 30, que o cristalino do olho não volta. Aí fica embaçado, como é o nome disso? Vocês devem todo mundo conhecer isso aí. Como é o nome dessa doença? Não. Tem um nomezinho, mais difícil, do olho, que o cristalino não volta.
Todo mundo diz que depois dos 30 começa. Ele diz, qual é a solução disso? Nada. Você lembra, até um colega meu brincava que você mede a idade de uma pessoa pela quantidade de óculos que ela usa, né? Que é um óculos para perto, um óculos para longe, né? Você diz, não, isso aqui não vai ter cura. A partir dos 30, o cristalino do olho ele não se reorganiza mais. Então, se você usar o óculos ou não, é a mesma coisa. Isso vai avançar, vai ficando embaçado para perto. Então a gente começa a chegar no médico e tem muitas coisas que você pode fazer o que fizer. E o médico diz assim, não, isso aí não tem jeito. Natural do envelhecimento. Então ontem eu estava pensando nisso e a minha cabeça tão lotada de pensamento do futuro. E eu gosto desse espaço, né? Gosto de fazer o 10º passo todo dia, que é o inventário relâmpago. O que é que eu fiz hoje? O que é que eu fiz? Eu fico todo dia, eu faço aquele inventário. Da escola de Platão, né? Que eles tiraram isso. Platão mandava todo dia, o cara tinha que fazer o inventário, como foi o dia, o que ele aprendeu, todo dia ele fazia. Então a minha cabeça só era um turbilhão de pensamento do futuro. Ontem à noite. E tinha gente em casa e visita e tal. Eu disse, mas não era para mim. Eu disse assim, rapaz, sabe uma coisa? A minha hora, que normalmente eu acho que a vida é um processo de meditação, que é de atenção plena, ficar prestando atenção no que está acontecendo. Mas eu tenho aquele momento de meia hora de parar, para puramente parar. Quando eu sentei, fechei os olhos, fui num quartinho que tem, fechei. Sentei no chão, fechei os olhos. Minha respiração estava abalada. Meus pensamentos estavam em tudo. Era tanta coisa, quando você olha, não sabe nem para onde é que está indo. Né? É um turbilhão de pensamentos. Quem já fechou os olhos já sabe o que é isso. Aí me veio um pensamento. Né? Ontem só passava o que na televisão só falava de morte, né? Eu me lembrei do evangelho que a gente conversou aqui domingo passado. O título, Amiga Morte. E falava que o Silvio Santos tinha morrido 4 horas da manhã, digamos. Foi 4 e alguma coisa. Dizia o horário exato. Isso era, eu estava 8 horas da noite em casa. Meu pensamento no futuro, ó, futuro que não existe. Que é aquela história do guarda dos celeiros, né? O homem passou o dia todo trabalhando e de noite pensando em fazer mais um celeiro para botar as coisas. E Deus disse para ele assim, tolo, nem imaginas que pela manhã eu ceifarei a tua vida, não é isso? Tem essa passagem bíblica? Quando veio o pensamento que falava que o Silvio Santos tinha morrido às 4 e pouco, eu fechei 4 horas. Minha cabeça estava para lá e para cá, Rogério. Meus dentes, assim, ansiedade. Aí o olho fechado, aí eu disse, e se Deus me dissesse agora, sem dúvida, Renato, você vai morrer às 4 horas da manhã. E pode ser, ó, sem dúvida, Renato, você vai amanhecer às 4 horas da manhã e você morre. Lembra a história que a gente contou da morte, né? De ir buscar e avisar? Renato, você vai morrer às 4 horas. Gente, foi tão engraçado quando eu coloquei isso na mente, mano. Aí a minha cabeça ficou assim, mas e se eu não morrer, olha? Eu disse, não, você vai morrer às 4 horas. Então a pergunta, Renato, é, sabendo com certeza que você vai morrer às 4 horas da manhã, são 8 horas da noite, então tem 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, tem 8 horas, o que você vai fazer? Gente, foi muito interessante, porque a cabeça, sabe o que é um cavalo de pau?
tudo que a minha cabeça estava pensando no mundo todinho, sabe o que, ó? Parou, porque se eu fosse morrer 4 horas, tudo que eu estava pensando, nada ia acontecer, porque era tudo para depois de terça-feira, viu, meus pensamentos. Eu vou viajar, não sei o que, tá? Minha cabeça estava aí. Renato vai morrer 4 horas da manhã. Lembra que você aprendeu lá? Que a filosofia é quando o homem sabe que vai morrer, quando ele entende, compreende que vai morrer, aí ele começa a ser amigo da sabedoria, escolher, usar o livre-arbítrio, como é que ele vai viver bem a vida. Renato, você tem 8 horas de vida encarnada. O que você vai fazer quando você se levantar dessa meditação? Minha cabeça, juro, começou logo assim, mas não tem mais, você vai morrer às 4. Aí você já fica assim, vixe, se for versa, vai que é um espírito que está me dizendo que eu vou morrer 4 horas da manhã. Eu não entrei em pânico, eu entrei em atenção plena, eu entrei no presente. Entrei no presente e pensei, poxa, se eu for morrer mesmo, quem é que eu queria perto de mim agora? O que é que eu posso fazer? Aí terminou a meia hora. Quando terminou, gente, eu estava tranquilo e pensando que no meu livre arbítrio. Aí começa, gente, que você está brigado, do seu lado ali, você brigado com a esposa, seu filho, você pensa, poxa, é agora? Não. Reorganizei tudo, o meu pensamento saiu totalmente do futuro, ficou no presente. Quando eu terminei, meu filho entrou no quarto, aí, pai, vamos fazer uma programação? Vamos. Bora assistir o filme? Vamos. E vamos ficar aqui. Pronto, aí fiquei com ele, ficou todo mundo bem, e eu dormi muito bem. Quer dizer, foi ruim eu pensar na morte? Acho que não. Foi muito bom, porque eu deixei de estar vivendo coisas que não existem. E comecei a de fato aproveitar melhor o que Deus estava me dando ali. E dormi bem. Hoje, em alguns momentos, até quando eu cheguei aqui, a minha cabeça já estava de novo querendo a mente, querendo ir para lá e para cá. Aí eu comecei a respirar. Quando você estava harmonizando, eu estava me harmonizando. E disse a mesma coisa algumas vezes. Eu disse, Renato, se você for morrer daqui a 1 hora, muda o processo de escolha, gente. Não muda não? Se eu dissesse para vocês aqui, se você tivesse certeza que você ia morrer daqui a 1 hora, mudava ou não mudava os seus pensamentos? Para pior ou para melhor? Para melhor. Talvez você saia obrigado com seu marido de casa, talvez você ligasse, ô meu bem. Talvez você estava com decepção com seu pai, com a sua mãe, talvez que morreu já. Você ia pensar diferente. Isso é o processo de reencarnação. É o morrer. É a gente ter a plena, quando a gente não é só sabe que morre, mas quando a gente compreende o valor da morte, a nossa vida começa a fazer todo sentido. Você começa a olhar, para que eu estou fazendo tanta M? Para quê? Cada coisa, se eu for morrer mesmo, não foi agora no fim de semana, e a mãe, e a filha, e eu acho que o neto, sei lá, não foi o carro, bateu no VLT e morreu a mãe e a filha, não foi assim uma saída rápida. A gente, claro que pode morrer, mas a gente sabe, entre aspas, mas não compreende que a morte está aí, e que não é para nos desesperar, que o espírito é imortal, a reencarnação
existe, é só para a gente se tocar que tem que fazer melhor as nossas escolhas. A gente está beijando fezes porque não compreende as coisas direito. A gente está pensando em terça-feira, quando a gente pode morrer já já e está deixando de viver uma coisa legal. Que a cabeça não para. A mente, o medo. A gente não está olhando para as coisas. Por isso que é importante o processo de atenção plena. É prestar atenção nas coisas como elas são. Então, realmente, amiga morte. Que bom. Olhar para o meu pai, eu fui sábado. Foi tanta morte me envolvendo, né, nesse dia. Sábado morreu o pai da Diana. Foi sábado? Foi? Sexta. A mãe, desculpa, da Diana, nossa colega do grupo Voluntários do Amor, né, que é do Dança Solidária. Foi ontem, não foi? Foi anteontem. Bom, eu fui lá na Ternura visitar a mãe da Diana. E a Diana estava conversando comigo e isso, olha, minha mãe tinha, ela da idade do Silvio Santos, 930 também. Aí ela disse, minha mãe já estava com Alzheimer bem avançado, uns dias ela já estava só em cuidados paliativos. Mas você acredita, Renato? Que ela disse, Renato, teu pai não sabe de nada também não, né? Sabe não. Ele disse, Renato, fale com ele. Fale com ele tudo direitinho. Eu com a minha mãe, a Diana estava tão serena, o terro da mãe dela. Aí ele disse assim, Renato, todo dia eu ia para o mercantil, do jeito que quando a minha mãe era saudável, eu chegava conversando com ela. Quem conhece a Diana aqui sabe que ela gosta de conversar. Aí a Diana chegava, mamãe, hoje eu fui para o mercantil, e as frutas estavam caras. Não é assim a gente conversando, né? E as frutas estavam caras, não sei o que. Encontrei o fulano de tal, perguntou pela senhora. Ela disse, Renato, todo dia eu conversava com a minha mãe, normalmente. E ela entendia alguma coisa? Renato, você sabe que entende. Ela falava assim, né? Eu falava com ela. Todo dia eu falava. Raramente ela fazia alguma expressãozinha de leve sorriso, mas assim, todo dia eu conversava com a minha mãe. Quer dizer, ela percebendo que a mãe dela estava próxima à hora do desencarno, mas desde sempre, desde o dia que a mãe dela adoeceu, que ela já vem considerando mais perto a ideia da morte. Aí ela, ao invés de se distanciar e se desesperar, ela se aproximou mais da mãe. Como é que eu vou chorar? Já pensou se eu fosse dar uma entrevista agora chorando para dizer da morte? Eu dizia assim, rapaz, agora você se libertou. Olha como é o amor de Deus quando fala de reencarnação. Você se libertou. Você não foi arrebatado em corpo doente, não. Você agora é um espírito novo em folha, vivo, saudável e recomeçando. Se você é espírito, não tem medo de morrer. Não é uma questão de espírita, é uma questão, de novo, ó, do beijo no espelho. Não é saber, é você compreender. Porque quando a gente está começando a compreender, a gente oscila muito. Oscilar é assim, uma hora você está com medo, outra não está, não é isso? Mas quando você começa a compreender e ver o valor, não é amar a morte para se matar, porque você tem que valorizar a vida, aceitar a vida como Deus manda. Porque Deus sabe, Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio. Ah, por que uma pessoa fica no estado vegetativo por anos e outra não? Por que você não vai defender a eutanásia? Porque quem manda na vida é Deus. É a música do Luiz Gonzaga, né? Do Mané Vitor, né? Mas ontem eu fui no forró de Mané Vitor, né? Tive que fazer bonito. Aí o cara disse, doutor, eu não matei o homem não, dei só uns risquinhos. Quem mata é Deus. O cara diz, você é responsabilizado pela sua escolha, pela sua atitude. Mas de fato, tirar a vida de alguém você não é capaz. Não é. E nem dar a vida. Eu conheço gente que levou tiro na cabeça, mais de um, e está vivo. Já viram? Não é como que é não. E já vi gente andando assim, ó, cair da altura do corpo e morrer na hora. Aí assim, ó,
Eu, andando bem devagarinho, acho que ano retrasado, não sei, levei uma queda, caí sentado, fraturei a clavícula. Por pouco eu não fiquei deficiente. Mas, outro dia o cara ganhou entrou no livro do Guinness Book porque ele pulou sem paraquedas e caiu no alvo. Eu não faço negócio desse. Os caras voando, não tem uns caras que é uma roupa que voa também? Voa quilômetros e quilômetros, passa por tudo. Eu não vou. Então, não é uma questão de você espírita ou não espírita. É uma questão de qualquer ser vivo compreender que a morte existe. Porque o católico também compreende que o espírito é imortal. Não é não? Por que se fala de céu, purgatório e inferno? O espírito está morto? Está vivo. Evangélico? Vivo. Só quem entende que, grosso modo, morreu, acabou-se, é o ateu. Não é não? Todo mundo que eu conheço que acredita em Deus, acredita que o espírito continua. Então, tá vendo? Não é uma questão de espírito. É de entender que a morte serve para a gente entender melhor as coisas da nossa vida, para que a gente possa escolher melhor. Hoje. Sempre. Não é uma questão de espírito. Agora, a palavra reencarnação, para nós, é muito interessante, que a gente trabalha bem essa questão. Não sei, depende de pessoa a pessoa. Depende de pessoa a pessoa. Não é uma questão espírita. Mas, fantástico, todo dia trabalhar na minha cabeça: dor, velhice, doença e morte. Morte. Quantas vezes, quando eu era mais jovem, me perguntavam: o que eu vou fazer, senhor? Qual o caminho? Né? A gente fica querendo saber o que fazer. E quando eu compreendo, tenho compreendido a cada 24 horas que a finalidade da vida é aprender, e que tudo que está acontecendo são mimas, organizações, ilusões, para que eu seja melhor. Compreender a existência de Deus, a minha participação no universo como uma parte, e que eu tenho que interagir equilibradamente, uma sinergia, uma troca de energia com todo mundo, e entender que eu vou passar por isso, que todas as coisas na minha vida vão passar, como eu vou passar nesta vida, nessa encarnação. A gente já compreende o quê? Que a vida é uma. Por isso que é nessa vida que a gente diz que a morte é só uma parte. As encarnações são sucessivas. É a unicidade da vida, a unidade da vida, para alguns que falam assim. A vida é uma, o espírito é um só. Se você pegar, eu gosto muito daquela passagem de Jacó, que ele briga com o anjo do Senhor, não é isso? Conhece essa passagem do Antigo Testamento? Jacó briga, diz que é com o próprio Deus. Aí no final, amanhece o dia, aí ele diz assim: qual é o seu nome? Aí ele se revela, ele diz: pois é. E ele não queria Jacó dizer qual era o nome dele, porque Jacó quer dizer o trapaceiro, o mentiroso, que ele não mentiu, não foi para pegar as coisas de Isaú. Aí ele não queria dizer que ele era um mentiroso, ele estava fugindo do irmão, com uma terra estranha, atrás da casa do tio, e dizer que ele era um mentiroso. Ele não disse. Aí quando ele disse: diga seu nome, ele disse: meu nome é Jacó. Aí Deus disse: de hoje em diante teu nome é Israel. Ou seja, Deus sabe, só Deus sabe qual é o nosso verdadeiro nome. Isso é interessante. Você chega em algumas igrejas, a pessoa diz assim: eu continuo me chamando Renato. Diz assim: como assim continuo me chamando Renato? É porque é o nome desta encarnação, dessa vida. Mas eu, espírito, que sou mais velho e que vou continuar, quem sabe meu nome? Deus. Deus me chama pelo meu nome. E ele revelou a Jacó: teu nome é Israel. Então é isso, Deus sabe teu nome. Nem você sabe,
Deus sabe. Quando você desencarnar, for reencarnar, que você não lembra, Deus sabe tudo. Quando você aparecer lá, Ele te chama por outro nome. Não é Renato. Pode até ser, não sei. Só quem sabe é Deus. Eu ainda não sei qual é o meu nome. Como é que eu quero dizer que eu sei das coisas da vida? Não, eu estou aprendendo. Aí Deus sabe. Então o processo, para a gente encerrar, de reencarnação, está dentro da lei de amor, por isso, porque nos deixa. Aí sim, era para ser, quando você falou assim, o espírito, não é o espírito, cada pessoa tem o seu livre-arbítrio e a sua experiência, a sua vivência, o seu aprendizado. Agora, está dizendo, os espíritos contam da existência de reencarnações. Não é espírita do espiritismo. Quem já falava disso, os hindus antigos, Buda já falava. Veja que Buda é 600 anos antes de Cristo. O espiritismo é mais ou menos 1857 depois de Cristo, que é cristão. Os antigos já falavam disso, muitos antigos. Então, essa é uma noção que vem pela humanidade. Então, a reencarnação, concluindo, dentro da lei de amor, é uma marca do amor de Deus, da misericórdia dele, que faz a gente não se desesperar, a gente encontrar na morte, não o fim, mas na morte, o momento culminante de uma encarnação que faz a gente, quando pensa nela adequadamente, escolher melhor como é que a gente vai viver a nossa vida. Então morte não é o contrário da vida. Pensar em morte, entender que ela existe, é fazer a gente escolher melhor como vai viver a vida. Uma vida em que tudo é impermanente, que tudo passa. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para reconhecer a diferença. Sempre eu tenho trabalhado isso também, evitar muito plural nas minhas conversas, trabalhar o singular, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Você tem que assumir a responsabilidade. Então Deus me conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Olha, está vendo? É individual, é você com a sua vida. Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. E que seja feita sempre a vontade de Deus e não a minha. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver.